noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo. Começando mais uma escola de vivência virtual. A primeira foi com o nosso irmão Roberto. E como todos os nossos encontros, vamos iniciar invocando o Santo Espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o vosso Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Como na outra aula, na aula anterior, o nosso irmão Roberto falou muito bem, né, desse nosso problema que a gente vive hoje, né, dessa pandemia. Ele não poderia deixar de falar, né, como eu também vou falar um pouco, com o quanto está difícil, né, essa vivência nossa, né, temos que estar em casa e não podemos também esquecer de estarmos juntos, unidos em pensamento, em união, né, com Jesus Cristo. Então, o nosso irmão falou muito bem que a gente não pode também se apavorar, né, porque quando a gente confia em Deus, que tudo pode, a gente vai conseguir viver, vencer cada momento difícil que a gente está vivendo, né? Não é impossível. Como o Roberto também falou, e eu falo também, de maneira alguma Deus quer o nosso sofrimento, mas Ele nos permite viver, né, essas dificuldades, Ele nos permite viver esse sofrimento para que a gente saia dele mais fortalecido, para que a gente se volte mais para Deus, né? Existem vários pontos que a gente pode tirar do que tudo que está acontecendo, pontos positivos e negativos. Negativos é essas mortes que a gente vê, né, no país, nos outros países, no mundo, né, não é só o Brasil, não é só a gente de Alagoas nem de Palmeira, é o mundo. Então Deus nos permitiu viver e passar por cada momento desse difícil, né, e como a gente hoje está trancados dentro da nossa casa, mas também não podemos esquecer de levar a palavra para os nossos irmãos que estão precisando também, né, estar em comunhão. Não podemos, de maneira alguma, nos apavorar, nos amedrontar, né, porque os nossos irmãos que não conhecem o que Deus quer de nós, não conhecem esse nosso Deus misericordioso, maravilhoso e amoroso, precisa ver a gente fortalecidos na fé para vivermos cada dia, cada momento, cada segundo, né, viver para Cristo e viver o que Deus quer de cada um de nós. Antes do tema que eu vim trazer para vocês, a gente vai ler um pouco da palavra de Deus, do Evangelho, né? Vamos ver o que Deus vem nos dizer. E hoje eu vou ler o Evangelho de Jesus Cristo, né, que está lá em Mateus, capítulo 8, os versículos do 23 ao 27. A tempestade é acalmada. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Subiu ele a uma barca com os seus discípulos. De repente, desembarcou-se sobre o mar uma tempestade tão grande que as ondas cobriam a barca. Ele, no entanto, dormia. Os discípulos achegaram-se a ele e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, nós perecemos. E Jesus perguntou: Por que este medo, gente de pouca fé? Então levantou-se, deu ordens aos ventos e ao mar, e fez-se uma grande calmaria. Admirados diziam: Quem é este homem a quem até os ventos e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, essa palavra, né, de Jesus Cristo, Ele nos diz hoje, a tempestade é acalmada. E nesse momento estamos vivendo uma tempestade, né? Uma tempestade
que muitos se perguntam onde está Deus, né? Por que Deus está permitindo, por que Deus está deixando que morra tantas pessoas, tantas gente, tanta família desesperadas, né? O porquê? Onde está esse Deus? Por que Deus está deixando isso acontecer? Aí é onde a gente vai ver a nossa fé. E nós, cristãos, cursilistas, né, vamos falar assim, temos que levar essa fé, temos que mostrar essa fé, como o nosso irmão Roberto, repito, o Roberto é uma pessoa maravilhosa, um ungido de Deus, né, como ele disse que a gente não pode se desesperar porque a gente é luz, né, para essas pessoas que pensam que Deus deixou e está deixando isso tudo acontecer. Cadê Deus? Está dormindo? Não lembrou de mim? Não está nem aí para mim? E não é isso. Como a gente sabe, em tudo tem um propósito. E tudo isso que a gente está vivendo hoje tem um propósito, né, para nos mostrar algo. Quer nos mostrar algo e basta a gente confiar, né, crer nesse Deus que tudo pode. E Ele pode parar com tudo isso na hora que Ele quiser, na hora que Ele achar que é certo, né? Então a gente tem que se acalmar, viver cada momento em oração e oração. A gente também não pode viver com medo, se trancar dentro de casa e acabou. E não é assim, né? Tem as orações, tem a internet, que hoje é um meio que vai nos levar a Cristo. De que forma? Passando a palavra de Deus para as pessoas, mostrando esse amor, mostrando essa fé que a gente tem que ter com Deus, mostrando essa fé que a gente tem que ter, de que tudo vai se acalmar, de que quando a gente vê que tudo acalmou, que está tudo na paz, aí sim é momento da gente agradecer mais ainda, né? Porque a gente também não pode, depois que tudo passar, foi só um momento. Não é assim, né? A gente tem que confiar nesse Deus que tudo pode, nesse Deus maravilhoso, que Ele acalmou uma tempestade, quantos milagres Ele fez, e Ele pode fazer qualquer momento, Ele pode acalmar essa tempestade que a gente está vivendo hoje. E a gente, como cristãos, não podemos deixar que essas pessoas se desesperem. A gente tem que levar a palavra de Deus a essas pessoas. E que Deus tudo pode, a gente sabe, Deus é maravilhoso, Deus é amor e é misericórdia. E essa misericórdia que Deus tem por cada um de nós, é ela que vai nos fazer sobreviver a tudo isso. Então, essa palavra, esse evangelho belíssimo, né, que é essa tempestade que acalma, que ela vai ser acalmada na hora que Deus permitir também, como Ele está permitindo a gente passar por tudo, então Ele também vai permitir o momento de acalmar, da calmaria. E quando Ele diz, homens de pouca fé, cadê a nossa fé? E Ele diz com cada um de nós que hoje se encontra desesperado. Cadê a sua fé? Onde está a sua fé? E a nossa fé está em Cristo. E Ele tudo pode. Agora a gente vai falar uma mensagem que eu trouxe, né, para vocês. É um santo que aos poucos eu venho tendo uma devoção cada vez mais por ele, né, devido à sua história de vida, ao seu sofrimento, né? Então eu vou falar desse santo Padre Pio, de Petrelcina, né? E o que falar desse santo, né, que tanto sofreu por servir a Cristo, salvando almas para Cristo, né? Padre Pio nasceu em 25 de maio de 1887 em Petrelcina, na Itália, né? Ele tinha de família de camponeses. O seu nome de batismo era Francisco Forgione. Desde pequeno, de muito pequeno, ele tinha uma admiração muito grande por Nossa Senhora e por Jesus Cristo. Ele tinha uma inquietação por não saber qual era a sua vocação, o que Deus queria dele. Então, aos 15 anos, ele foi para o convento, né, e ficou lá aos 15 anos de idade. Depois voltou, adoeceu, voltou, ficou na casa da família alguns anos. Depois voltou onde ficou até o fim da sua vida. Ele era um padre muito perseguido, né, perseguido pela igreja, né, pelos próprios padres, bispos, era perseguido porque não acreditavam nele, né, nas suas estigmas, né, que é as chagas de Jesus Cristo,
achavam que ele estava mentindo. Ele até tinha vergonha de mostrar, né, esses ferimentos nas mãos, nos pés, no peito. E eles foi até investigado, né, pelos médicos, né, foi por eles não acreditar, achavam que ele estava brincando, falando coisas que não era de Deus, né? Então ele foi investigado pelos médicos. Os médicos não acharam nada físico, né? Acharam que disseram mesmo que era espiritual, até que um papa mandou que um bispo fosse investigar, né? Aonde ele morava. Então ele foi, investigou, né? Investigar que era algo sobrenatural. Mas Padre Pio tinha muita vergonha de mostrar, né, porque as pessoas não acreditavam, e por isso ele era muito perseguido. A profecia de Padre Pio era na confissão, né, ele não tinha descanso, ele confessava dia e noite, né, e os fiéis, às vezes, quando tinha vergonha de falar os seus pecados, ele tinha a profecia de ler mentes, né, Deus deu esse dom a ele, de ler mentes, e às vezes as pessoas tinham aquela vergonha de confessar os seus pecados, e ele aos poucos ia dizendo, até quando as pessoas conseguiam, né, se abrir a ele, dizer os pecados, para dizer os seus pecados mesmo mais vergonhosos, né, que a gente pode imaginar. Então ele tinha esse dom. Tinha vários milagres, né, vários milagres ele conseguiu, por Deus, né. Um dos milagres de Padre Pio, uma menina nasceu sem a pupila, sem enxergar, e voltou a enxergar, mesmo sem a pupila, e todos ficaram admirados. Outro milagre, também muito impressionante, que me chamou muita atenção, uma criança que estava desenganada pelos médicos, os médicos não deram chance de vida nenhuma a ela, mas ela, com a fé, né, em Padre Pio, ela viajou até onde Padre Pio estava, e a criança faleceu no trem. E para não ter aquele tumulto, ela pegou a criança, colocou na mala e foi até onde Padre Pio estava. Quando chegou lá, Padre Pio estava confessando, estava no confessionário, ia saindo do confessionário, e um médico estava lá no momento. E quando ela chegou desesperada, que tirou a menina a criança da mala, que o Padre Pio pegou ela nos braços, ele disse: a menina vive, a criança vive. E o médico constatou que realmente foi um milagre, porque não tinha como a criança sobreviver dentro de uma mala, né, sem respirar, não tinha como. Então foi aonde mais um milagre de Padre Pio, imensos milagres, Padre Pio realizou. E por isso ele era perseguido, ele até adoecia muito por isso. O demônio não ficava furioso com esses milagres, ele também conseguia várias almas para Cristo, né? As pessoas se convertiam para Cristo, e era muito perseguido. E o demônio chegava a bater nele. A história de Padre Pio ela é belíssima. A gente, olhando cada detalhe da história dele, é impressionante o quanto ele sofria por seguir a Cristo, por fazer a vontade de Cristo. E muitas das vezes a gente for no nosso lado, a gente é um sofrimento. Você até vê a história dele, você se derrama em lágrimas, se você for a fundo mesmo, porque é belíssimo como ele era perseguido, como ele sofria até doenças físicas, né? Ele era curado também dessas doenças físicas, porque Deus estava com ele o tempo todo, né? E ele também, ele tinha grande devoção pelo anjo da guarda, né? O anjo da guarda, quando a gente diz Santo Anjo do Senhor, então é o anjo do Senhor que envia, Jesus Cristo nos envia, né? Os anjos. Então, naqueles momentos mais em apuros que a gente se encontrar, a gente clame por o nosso anjo da guarda, que ele vem nos socorrer. O sofrimento de Padre Pio é o que mais chama a atenção, né, de nós que procuramos saber um pouco mais, né, da vida desse santo. Eu conheço a história dele há pouco tempo, e a cada postagem que eu vejo falando sobre ele, a cada frase que eu vejo dele, me chama mais a atenção de ir à pesquisa desse santo, né, que tanto sofreu, que sofrimento ele passou, né, e ele tinha que passar aquele sofrimento. Aquelas chagas doía muito nele, né? Ele não mostrava a ninguém, mas doía. Em um momento de sua vida,
alguém ouviu os gritos dele, gritando de dor, tanto que sofria, que doía aquelas chagas, né? Mas era o que ele tinha que sofrer. Então que a gente também aprenda, sofra também. Por Cristo a gente tem que sofrer, né? A gente não pode dizer que a gente vai viver no mundo sem sofrer. Que Deus nos disse: no mundo tereis aflições, né? Mas eu venci, e todos que estiverem comigo vencerão. Então Padre Pio foi um deles, né? Ele foi o único padre que teve as chagas de Jesus Cristo, que teve os estigmas de Jesus Cristo, né? Teve muitos santos leigos, né, que tiveram as chagas, mas padre foi Padre Pio. Eu tenho aqui algumas frases, eu vou ler algumas frases, né, dele. Tem imensas, várias frases, mas teve algumas pequeninhas que eu anotei aqui, eu vou ler para vocês verem as belíssimas, né, frases de Padre Pio. Uma delas é: seja perseverantes nas orações e nas santas leituras. Perseverantes nas leituras. É preciso amar, amar e nada mais. O santo silêncio nos permite ouvir mais claramente a voz de Deus. Uma só coisa é necessária: estar perto de Jesus. As almas, as almas. Se alguém soubesse o preço que custam, o homem sem Deus é um ser mutilado. Ouço interiormente uma voz que constantemente me diz: santifique-se, santifique. Desapegue-se daquilo que não é de Deus e não leva a Deus. Nas tribulações é necessário ter fé em Deus. O Santo Rosário é a arma daqueles que querem vencer a todas as batalhas. O Pai Celeste está sempre disposto a contentá-lo em tudo o que for para o seu bem. E essas são algumas, né, das frases de Padre Pio. E tem várias. Se a gente pesquisar, tem várias, cada uma mais bela do que a outra, né? Frases grandes, pequenas. E Padre Pio é isso, é um santo, um santo, um santo. Padre Pio, ele ficou durante 50 anos com as chagas, né? Já perto da sua morte. E ele faleceu em 23 de setembro de 1968, que é o ano da sua festa litúrgica, né? E foi canonizado em 16 de junho de 2002. Né? É um santo do século 20 e 21, né? E é um santo que veio nos mostrar, né, o quanto temos que sofrer por Cristo. E nada mais do que o que a gente está vivendo hoje. Esse sofrimento, né, que tantas pessoas também vivem, né, esse sofrimento, a fé em Cristo, mesmo no sofrimento, nas tribulações, que a gente sabe que a gente vai passar, né? Essa é só mais uma. Então, que a gente, né, se volte mais para Cristo. Se a gente não tinha essa fé e essa prática de estar em constante oração, né? Claro que agora temos mais tempo de estar em oração, mas tenhamos sempre que ter essa perseverança, de estar perseverante em Cristo, perseverante em Deus e na nossa caminhada, né? Vou falar agora voltado para nós, cursilistas, né, que a nossa missão, ela não para, ela não pode parar, nem quando estamos aqui trancados, né, em casa, ela não pode parar, jamais. E essa iniciativa, né, que o GED teve, né, é de passar um pouco, né, da palavra de Deus, passar um pouco das histórias dos santos também, né, para as pessoas que estão em casa, né, que hoje, agora estão nos assistindo. Então, que a gente continue, né, na nossa perseverança de cristãos cursilistas e cristãos batizados, né, missionários que somos, que a gente não se abale por essas perseguições. E é essa mensagem que eu vim passar para vocês, né, que Deus vai acalmar essa tempestade e logo tudo se normaliza, né, com a graça de Deus. E como eu vou voltar a falar, essa palavra tem que estar sempre em nós, a perseverança, né, e o amor com nossos irmãos, né, em oração não só por nós, pela nossa família, mas em oração por o mundo inteiro que está sofrendo, né, por tudo que está acontecendo. Então, eu me despeço aqui, né,
Eu deixo aqui o meu abraço virtual, né, para cada um de vocês, e que Deus nos abençoe cada vez mais, né, abençoe a nossa família, né, abençoe a todos nós que precisamos, né, de estar sempre em oração.